Gostaria de começar agradecendo ao convite para estar com todos vocês nesse importante encontro. Dialogar com pessoas que fazem da infância e das crianças parte significativa de suas vidas pessoais e acadêmicas é crer em utopias. Por isso comecei essa apresentação com uma frase de Paulo Freire, o ensinador de utopias. Um professor que nos ensinou a arte do encontro e da amorosidade como centro do processo de educação. E é nas memórias desse educador que trago uma história que gostaria de compartilhar com vocês. Uma história criada a partir de geografias próprias, vivenciadas no Brasil, em minha cidade natal, Juiz de Fora. A história de Maria é uma narrativa, uma criação, e como disse anteriormente, tem suas origens a partir de meus contatos com as crianças e meu trabalho cotidiano como docente e formador de professoras e professores, como investigador, como alguém que transita há muitos anos em espaços que acolhem crianças, como creches, escola de educação infantil e outros. Essas vivências me permitiram assumir alguns princípios que também gostaria de trazer para as nossas reflexões. E a primeira reflexão é: habitamos um espaço, mas muitas vezes somos cegos à sua existência. Essa afirmativa nos leva a reconhecer que as crianças possuem uma linguagem espacial, uma memória espacial e uma vivência espacial, e que a atividade criadora das crianças é também uma atividade espacial. Por isso, podemos falar em uma geografia da infância. Nós reconhecemos que as atividades humanas ocorrem num tempo, mas também ocorrem no espaço. As pessoas possuem uma dimensão histórica, uma temporalidade, e possuem também uma dimensão espacial, geográfica, uma espacialidade. Por isso, podemos falar na dimensão geohistórica do processo de humanização.
E as crianças não estão fora desse processo. E por não estarem fora desse processo, podemos assumir a existência de uma geografia da infância. Ao falar em geografia da infância, podemos falar em duas dimensões. Uma delas é que a geografia da infância busca compreender as crianças, as suas infâncias, através do espaço geográfico e das expressões espaciais que dele se desdobram, como, por exemplo, a noção de paisagem, a noção de território, de lugar, entre outros. Mas ela é também o desejo de compreender a geografia das próprias crianças. Por exemplo, como se relacionar com essas formas tão singulares de vivenciar os elementos do espaço? Dois meninos pegam uns engradados vazios de refrigerante. Um deles entra dentro da caixa e outro começou a empurrar, fazendo um som de carro. Eu estava próximo observando e resolvi perguntar: "O que é isso? Um carro?" apontando para o engradado. O menino que estava de fora me respondeu: "Não, é uma caixa de cerveja." Rapidamente questionei, apontando para o menino que estava dentro da caixa. "Então ele é uma cerveja?" "Não, ele é uma criança, não está vendo?" Eles retornam à brincadeira. O menino que estava de dentro pulou para fora e disse para o outro: "Agora entra que eu empurro o carro." Entra lá dentro. Nossos estudos se embasam naquilo que temos chamado de lógicas e autorias infantis. Tentamos dialogar com as formas singulares das crianças viverem o espaço geográfico, como criam constantemente em suas ações no mundo em que vivem. Por isso falamos de Maria, por isso começamos essa nossa conversa com o mundo de Maria. Mas nos interessa dialogar também com as infâncias que se constituem nas diversas sociedades, com os diferentes lugares sociais que são destinados às crianças e que essas ocupam, resistem e fazem desses locais as suas próprias vivências. Por isso falamos em paisagens de infância. Quais as concepções de infância estão presentes nessas paisagens de infâncias? Quais as concepções de desenvolvimento? Para que crianças e infâncias elas foram organizadas? E muitas outras perguntas. Por isso podemos falar também em territórios de infância, quer nas suas diferenças conceituais, quer como metáfora conceitual. Lembramos que a infância é um espaço em torno do qual diferentes agentes se aproximam, se embatem, dialogam e que revelam, na expressividade geográfica, traduções próprias como espaços dados e vedados para a infância, para as crianças e muitos outros. Nossos desejos têm sido compreender como as crianças pequenas se envolvem com os elementos da cultura geográfica e como essas emergem em suas vidas cotidianas. Se a história humana produz o espaço geográfico, as paisagens, os territórios, os lugares, são esses que possibilitam os próprios processos humanos. As novas gerações, ao nascerem, encontram uma história da humanidade a partir dos espaços erguidos na superfície terrestre. Estes estão entre os primeiros processos de mediação. As formas erguidas, entendidas aqui em seu caráter material e simbólico, são frutos da história humana,
mas ao mesmo tempo são locais onde a história humana constantemente se inicia. É fim, é começo, é gênese. Formam as relações espaciais humanas, não são vazios. Se o espaço geográfico é produzido e produz a história humana, constitui também o humano. Existe, assim, uma dimensão geohistórica nesse processo. Reconhecer os princípios geohistóricos da formação humana, do desenvolvimento humano. Reconhecer as crianças como seres autorais, com formas singulares de ser e estar no mundo. Afastar de teorias prévias que aprisionam as crianças, suas vidas, mas também nossos olhares para as infâncias. Que essas infâncias se constituem, em conjunto com seus pares, que com outros setores sociais, têm sido os nossos postulados, e gostaria de compartilhar com vocês nesse espaço de fala. Assim, como a vida de Maria toma o mundo e o enche de criação, as crianças criam espaços inexistentes, sítios geográficos brincantes, distorcem as escalas geográficas, reinventam constantemente a historicidade e a geograficidade humanas. Ler a infância pelo viés do espaço, compreender as crianças buscando suas lógicas, ouvi-las, sentir suas presenças no mundo, suas contribuições, suas formas de ser e estar é a nossa contribuição política para esse debate. Começamos com Paulo Freire. E para terminar, gostaria de trazer um outro grande autor brasileiro, que é um grande poeta do interior, chamado Manuel de Barros. E ele nos diz o seguinte: acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há de ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores que as de outras pedras do mundo, justo pelo motivo da intimidade. Manuel de Barros. Muito obrigado. Espero nos encontrar em breve. Um abraço a todos e todas.